Esse livro tomou meses da minha vida. Comecei a ler Middlemarch em dezembro, finalzinho de dezembro de 2024, e nós estamos no dia 12 de março. Eu sentei para falar sobre esse livro com vocês, é 12 de março. Então façam as contas, são praticamente 3 meses de leitura. E tem algo muito especial em um livro que faz você desacelerar o seu ritmo, né? Eu confesso que já tinha um tempo que eu não lia um livro de mais de 800 páginas. Quando eu comecei a minha aventura nos clássicos, eu lia muito o Charles Dickens. E o Dickens, ou Dickens, enfim, ele era bem verborrágico, né, gente? Então, eram livros longos também. Eu lembro que me tomou meses para ler Nicholas Nickleby, que é o meu livro. Quer dizer, não sei, eu tenho que reler, mas até esse momento, ainda com essa perspectiva, é o meu livro preferido do Dickens. E eu me lembro dessa sensação que eu tive com o Middlemarch, que é uma sensação de apego. E eu sou meio boba, gente, e eu tô na TPM, então se eu ficar um pouco emocionada, vocês me aturem, tá? É uma sensação de apego àquela história, aquelas personagens. Como nós seres humanos somos especiais, né, gente? A gente faz muita besteira, mas a gente também tem alguma coisa especial sobre ser humano, sobre sentir. Porque são personagens fictícios. Não existem, mas eles existem aqui. E se eles existem aqui, eles existem aqui. Não tem jeito. Então, eu confesso que me desconectar das personagens de Middlemarch, desse lugarzinho na Inglaterra, nesse pequeno. Ah, seria uma aldeia, enfim, um bairro, uma pequena cidade, né? Me desconectar dessas personagens, até daquelas que eu mais tive ranço ou raiva ali durante a leitura, vai ser um processo um pouquinho doloroso. Eu terminei de ler Middlemarch antes de ontem, na segunda-feira à noite, já era quase meia-noite. Eu até compartilhei isso no Instagram, mas eu queria muito pontuar o momento que eu tinha terminado. Terminei muito emocionada. O último momento desse livro, o último capítulo, o narrador é muito tocante a forma como o narrador ele fala da vida daquelas personagens que a gente acompanhou. E aí eu já entrego para vocês que o grande personagem e a grande genialidade de Middlemarch é o narrador. Não são as personagens, não é o enredo, não acontece lá muita coisa em Middlemarch, é uma história muito voltada para as personagens e a natureza humana. Então, em termos de acontecimentos, tem tanta coisa assim acontecendo, mas é o narrador, é esse personagem onisciente que está contando para gente sobre a vida dessas pessoas, que para mim, quem seria esse personagem? Pode ser Deus, pode ser a própria vida, né? A voz, a vida ganha voz para falar sobre a própria vida, né? Então você tem ali talvez uma caracterização de algo subjetivo com uma voz humana, né? Trazendo pensamentos, trazendo é, reflexões. Então, a voz narrativa, isso aqui eu acho que só quem leu Middlemarch, ou quem for ler Middlemarch, vai entender a profundidade do que eu estou falando, é o que realmente se destaca nessa leitura. E é o que faz você se apegar tanto aos personagens. Então, hoje vai conversar sobre Middlemarch. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu já passei tanta essa informação nos vídeos anteriores em que eu mencionei a leitura de Middlemarch, que algumas pessoas vão ficar cansadas, né, Marina? Você já falou isso. Mas tem gente que pode chegar aqui
pela primeira vez, né? Então, esse livro foi publicado em volumes, como uma série, que Middlemarch foi concatenado para ser isso, para ser uma obra que estava, não por anos, é claro, a gente tem aqui 2 anos, né, 71 e 72, que foi sendo publicada aos poucos. Né? Só que em Era Moderna, começou-se a fazer ali um compiladão. Você publica um livro só com os 8 volumes. Né? O que nessa edição aqui da Penguin, e gente, eu não quero nem mostrar como é que está a minha edição depois de 3 meses lendo em tudo quanto é canto, enfim. Essa edição, para caber tudo, eles colocam nessa letrinha desse tamaninho assim, ó. Ó o negócio. O negócio é desse modelo. Confesso que eu deixo bem explícita a minha opinião de que talvez esse livro precisasse ser publicado em volumes. Por que eu digo isso, gente? Porque, na minha opinião, a leitura de Middlemarch é mais proveitosa quando nós lemos o livro por volumes mesmo. Quando nós lemos o livro em partes, respeitando a ideia de que o livro precisa de um tempo. Se você quiser engolir esse livro, ler ele rápido, primeiro você não vai conseguir. Você vai tropeçar. Você vai achar que o livro é chato, que o livro é ruim, que blá blá blá. Por quê? Porque você está tentando impor o seu ritmo ao livro. E esse livro aqui ele diz assim: não, senhora, não, senhor. Você vai ler no meu ritmo, do meu jeitinho. Vocês vejam que eu levei 3 meses para ler esse livro, mas porque eu fiquei fazendo pausas. Eu não li esse livro direto. Por quê? Não só porque eu estava lendo outras coisas, porque eu confesso que eu coloquei Middlemarch como algo importante na minha leitura. Mas eu logo reparei que eu não ia conseguir fazer uma leitura muito fluida, muito rápida desse livro. Por quê? Porque você tem muitos detalhes, porque você tem muitos diálogos, porque você tem questões sendo abordadas aqui muito pertinentes a uma determinada época, tá, gente? Esse livro vai te dar um contexto muito interessante sobre a Inglaterra do século XIX e as mudanças que a Inglaterra estava passando em termos de direitos do povo, da população, né? A gente sabe que um pouquinho antes do século XIX, né, ali no eu não sou nenhuma historiadora, mas eu acredito que a Revolução Francesa aconteceu em 1700 e bola. Não me lembro aqui. Mas a gente precisa entender que quando esse livro foi publicado, quando esse livro, no contexto histórico em que esse livro se passa, que é 1831, 1832, por aí, você está falando ainda das repercussões das revoluções. Tá? O direito do povo, a democracia, a ideia de que tiremos o rei. Né? Então, a Inglaterra passou por um período após a Revolução Francesa, e tem um livro muito interessante que a gente pode ler sobre isso, que se chama Considerações sobre a Revolução Francesa, acho que ele era irlandês, Edmund Burke, do medo que se instaurou de que algo parecido com aquela coisa sanguinolenta, né, com um resultado muito sanguinolento, muito trágico, acontecesse na Inglaterra também. Então, mas como é que você evita? Você evita isso dando direito ao povo, começando a ver que as pessoas precisam ter seus direitos respeitados, as pessoas têm o direito, deveriam ter o direito de vocalizar as suas ideias políticas, quem que eu quero que esteja lá no parlamento. Na Inglaterra você tem uma divisão entre Casa dos Lordes, Casa dos Comuns, né? Então, no caso, a Casa dos Comuns seria onde deveriam estar pessoas mais próximas ao povo, mas não era o caso. Então, quem pode votar? Quem tem direitos? Então, você está passando por um processo que se chamou a Reforma de 1932, se eu não me engano. E é isso que está no contexto histórico desse livro. E ela vai te dar muita informação. Ela que eu estou falando aqui é a nossa maravilhosa George Eliot, que eu não citei o nome até agora. Mas, na verdade, o nome dela era Mary Ann Evans. Então, assim como muitas mulheres da época, ela usou um pseudônimo. Eu estou lendo a biografia de Mary Ann Evans, de George Eliot. Ela escreve em 1871, mas ela está contando eventos em uma cidade pequena que está, na verdade, ela está representando a Inglaterra. Essa cidadezinha chamada Middlemarch está representando os debates e os conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra da época.
né? Quem tem direito de votar, quem tem direito de decidir o que acontece no país, as pessoas, qual a proteção que o trabalhador deve ter. Eu estou lendo há anos a biografia do Churchill. Churchill, ele vai entrar muito nessa questão também do direito dos trabalhadores ali no início do século XX, tá? Então vejam que tem todo um processo e dizem que essa reforma de 32 ela foi fundamental para as outras reformas. Ela ainda não foi nada de maravilhoso, mas ela foi fundamental para outras reformas que foram talhando a Inglaterra moderna. Então não é um pano de fundo, é um personagem na história. O conteúdo histórico é um personagem nesse livro. Então, se você tem problema com história, se você não gosta muito dos detalhes, tem cenas longas aqui, com diálogos longos sobre questões políticas da época. Isso pega demais naquele leitor que está esperando encontrar em Middlemarch uma Jane Austen, Orgulho e Preconceito, ou até mesmo uma Jane Eyre, né, uma Charlotte Bronte, ou uma Emily Bronte, né, com o seu Morro dos Ventos Uivantes. Tem nada a ver. Então, dentro desse contexto de uma cidade pequena, chamada Middlemarch, onde você tem um ressoar, né, uma representação do que estava acontecendo na Inglaterra da época, os debates sobre quem poderia ter poder ou não de decisão no país. Você vai acompanhar, por exemplo, o fato de que os judeus não podiam votar, os católicos, né, tem uma treta gigantesca aqui com os papistas, né, com o que eles chamavam de papistas, que são os católicos. Enfim, então isso aqui, a questão da democracia e blá blá blá, blá blá blá, isso tudo vai estar sendo discutido ali na história. E você vai acompanhando a vida daqueles personagens. Não é só sobre uma heroína e um herói essa história, apesar de nós termos uma heroína, que é a Dorothea Brooke, né? Mas não é só sobre ela. Você vai ter personagens aqui como o Sr. Bulstrode, que é um grandíssimo de um hipócrita, né? Uma pessoa ambiciosa que esconde a sua ambição num véu de moralidade cristã, né? Você vai ter personagens aqui, eu até me esqueci o nome, mas é muito personagem, gente. Você tem um personagem aqui que ele é já uma pessoa muito idosa, mas ele é dono de terras, ele é cheio do dinheiro, e ele é um filho da mãe, uma pessoa horrível, uma pessoa de terrível convívio, muito cruel, muito sovina, né? Que acaba morrendo ao longo da história e causando um caos com a sua morte ali no seu testamento, e a vontade dele era realmente causar um caos, era rir da cara de todo mundo do outro lado da vida. Então ali a nossa querida George Eliot mostra que pessoas nojentinhas, pessoas assim que têm um traço muito grande de crueldade, elas de sadismo, né? Aquela coisa de se divertir com o sofrimento alheio, elas não mudam porque elas estão envelhecendo, porque elas ficaram idosas, né? Elas talvez fiquem até pior com o passar do tempo, que é o caso desse senhorzinho, né? Você tem ali na história também as mulheres da história, o triângulo feminino da história, que é a Dorothea, nossa heroína, a Mary Gorst e a Rosamund. Cada uma representando uma face interessante do feminino da época, né? A Dorothea é uma personagem que representa uma classe mais alta, a Mary Gorth representa uma classe mais trabalhadora, e a Rosamund uma classe média que quer muito ser rica, né? Então ela tem ali aquelas características da superfície, de uma certa superficialidade, vaidade, manipulação através da sua imagem, da sua beleza. É bem interessante. Nós temos os rapazes, os homens da história. Nós temos o Will Ladslaw, que poderia ser o herói, mas não é bem um herói. Eu não acho que ele ganha prumo suficiente na história para ser. Mas ele é um rapaz um pouco confuso no início da história, mas que acaba encontrando um caminho ali como jornalista, como político mais à frente, né? Ele é a contraparte amorosa da Dorothea, apesar de no início não parecer, porque essa obra abre com o casamento da Dorothea com o Mr. Casaubon, que é um grandíssimo atraso na vida de Dorothea, né? Mas isso já entra num dos temas desse livro, na minha opinião, que é a escolha. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É um livro sobre escolhas,
E as consequências que as escolhas têm na nossa vida. Então, Mr. Castlebaum, ele é esse cara que passou a vida inteira dizendo que ia escrever um livro, que é um grande intelectual, mas ninguém consegue ver, sabe? Eu digo que eu sou, mas ninguém consegue ver o resultado daquilo que eu digo que eu sou. Então, ele só diz que ele vai escrever o livro, mas esse livro nunca sai. E Dorothea compra essa ideia de que ele era um grande intelectual, que ele era um homem incrível, que ela queria muito casar com um homem inteligente, com um homem importante. Dá no que dá, né, senhoras e senhores? Nós temos Fred Vince, que é um rapazinho que é a contraparte amorosa da Mary Garth, que é uma moça muito trabalhadora, muito razoável, tem muito bom senso, justamente porque a vida dela não é uma vida muito privilegiada, ela tem uma visão mais realista e verdadeira das coisas. E o Fred, ele é apaixonado pela Mary, ele quer casar com a Mary, mas ele é um cara que não sabe o que ele quer da vida. Ele não sabe se ele quer entrar para ser pastor ou não, se ele faz o que o pai está mandando ou não. Então, assim, ele é muito responsável com o dinheiro. Como que ele vai casar se ele não consegue ter responsabilidade na vida? Então a Mary diz: olha, eu amo você, mas você precisa ser um outro homem para a gente ficar junto. Né? Então tem um conflito interessante nesse romance, que é a necessidade de maturidade desse rapaz chamado Fred, que a gente vai vendo o crescimento e a evolução dele ao longo da história. Né? Então é isso, gente. Medomorte é isso. É a vida dessas pessoas dentro dessa cidade. É um livro sobre a vida e sobre a vida comum. E aí a gente precisa lembrar do subtítulo do livro, Study of Provincial Life. Um estudo da vida comum, da vida provinciana, da vida numa província. Mas provinciano pode significar uma coisa comum, uma coisa do dia a dia, uma coisa cotidiana. Então, aqui não é sobre grandes heróis, nem grandes heroínas, nem sobre grandes atos históricos, mas sobre atos da vida, né? Questões da vida comum que a gente passa. Né? Então, é uma leitura longa, é uma leitura que muitas vezes pode parecer e até mesmo ser difícil, tá, gente? Por isso que eu falei que é importante dar pausa. Lê um livrinho, são 8 livros. Lê um livrinho, dá uma pausa de 2 semanas, aí pega o outro, dá uma pausa de 2 semanas. Vai observando que você quer continuar lendo, você quer saber o que vai acontecer com aquelas personagens, entende? Mas não espere um livro de enredo. Tem muita coisa acontecendo. Não, é um livro de personagens, voltado, centrado nas personagens. Alguns temas que me chamaram a atenção, e óbvio que é a minha interpretação, tá, gente? Eu não leio textos introdutórios, nem leio textos de críticos antes de falar o que eu penso sobre um livro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes chega alguém no comentário e diz assim: você não entendeu porque o fulano de tal. Eu não quero saber o que o Harold Bloom pensava sobre Middlemarch. Eu não quero saber o que o crítico famoso acha de Middlemarch. Quero saber o que eu acho, primeiro. Tá bom? Depois eu vou compor ali com a opinião alheia. Gosto de saber o que os outros acharam. Mas esse primeiro momento, e eu acabei de terminar esse livro, né? Terminei esse livro anteontem, eu quero ser capaz de questionar o que eu tirei do livro. E o primeiro tema que eu acho interessante aqui é a questão das escolhas. Como as escolhas são definitivas ou definidoras na nossa vida. Algumas são mais do que outras. Por exemplo, a Agatha Christie, ela dizia que o homem na vida de uma mulher, o marido, é destino. É talvez a decisão mais importante na vida de uma mulher é com quem ela casa. Por quê? Porque o impacto na vida de uma mulher, de um casamento, é muito grande. No seu emocional, no caminho que a sua vida está indo. Então, gente, para mim, a Dorothea, que é a nossa personagem heroína aqui, talvez a mais importante da história, ela toma uma decisão ruim, uma decisão apressada e impulsiva, baseada em ilusões, muito jovem, 21 anos ali, mas a gente tem que tentar entender que naquela época se casava cedo assim mesmo. Mas ela simplesmente tira uma imagem daquele cara e ela já quer casar com ele. Era um homem muito mais velho que ela, era uma moça de 21, 20 anos e ele tinha
46, 40, eu não me lembro precisamente, mas ele tinha quase 50 anos. Caramba, são dois momentos muito diferentes. Uma mulher de 20 anos, ela quer paixão. Ela quer. A Dorothy, é uma personagem interessantíssima do ponto de vista feminino, porque ela é uma mulher apaixonada, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que quer fazer algo na vida dela. A gente está falando de um período em que a mulher ela não se realizava nesse lugar criativo, ela precisava se realizar através do marido. E esse é o calcanhar de Aquiles, essa é a falha fatal da Dorothea, que ela queria se realizar através do marido. Então ela acaba escolhendo esse homem que ela acha que vai ser grande coisa, porque ele é um intelectual. E depois que ela casa, muito rápido, é que ela já logo no início ela entende que aquele homem era um homem apático, um homem passivo, um homem que enrolava na vida, não criava nada. Quer dizer, ele era tudo oposto ao que ela tinha imaginado, ao que ela tinha idealizado. Olha o problema da idealização aqui. Então, esse erro custa muito caro para nossa mocinha logo de cara, mas é uma escolha. Nós temos outros personagens aqui tendo que fazer escolhas. O Fred Vince, por exemplo, ele tem que decidir uma profissão. Ele tem que decidir um caminho, não necessariamente uma profissão, mas decidir um caminho que vai dar a ele um sentido, como um homem da época, ter a sua função, né? E ele está enrolando. Ele está enrolando, ele está postergando. E ali mostra o contrário, ele é um contraste para Dorothea. Por quê? Porque enquanto ela foi impulsiva, o Fred ele fica enrolando. Enrolar uma decisão ou uma escolha também é uma escolha que também pode trazer problemas. E nós temos o Lydgate, que eu até esqueci de falar anteriormente. O Lydgate é aquele cara que se formou em medicina, que quer fazer uma grande revolução na medicina, e o que atrapalha o Lydgate é a sua ambição. Se ele fosse um médico mais voltado para fazer o bem através das suas habilidades, talvez ele tivesse mais realização na história. Um outro tema interessante é a juventude. Por que as escolhas estão tão em ênfase? Porque somos jovens. Eu estou falando das personagens aqui. Né? Você tem a Dorothea, a Mary, o Fred, o Lydgate, a Rosamund. Eles são todos jovens, de 20 e poucos anos. Ou 30, iníciozinho dos 30, no caso do Lydgate, eu acho. Mas são pessoas, o próprio Will Law, né? O que eu faço da minha vida? O que eu quero da vida? Para as mulheres, essa decisão era muito mais limitada. Eu vou casar. Essa é a única escolha possível, certo? Na época. Para os homens, tem aquela escolha da profissão, ou do que eu vou fazer, ou de como que eu vou vivenciar isso aqui. Mas eu acho interessante porque, para mim, isso é muito atual. Para mim, esse é um tema desse livro que é eterno. A juventude e a sua angústia, se eu errar, e aquela coisa do imediatismo, minha vida acabou. Sabe, quando a gente é muito jovem, a gente acha que tudo vai ficar paralisado no tempo. A gente não entende que a vida muda, as coisas mudam. Meu Deus, se não deu certo agora, não vai dar certo nunca. Então eu acho que ela traz aqui a juventude e as decisões e o peso que tem, muitas vezes, nesse início da vida adulta, em qualquer época. Meus amores, eu precisei fazer uma rápida pausa para pegar um chazinho. Pois é. Acho que a juventude e as dúvidas da juventude ficam muito bem marcadas aqui. Isso nos leva a uma outra questão, que para mim também é um grande tema desse livro, que é aquela questão da vida comum, da inescapável vida comum. Quantas pessoas foram Shakespeare? Só ele, né? Quantas pessoas foram Van Gogh e mesmo assim nunca foi aclamado em vida? Então, essa coisa do ser grande, do ter uma vida incrível, fazer. Sabe, a gente vê muito isso na internet hoje. Fazer. Fazer a sua vida ser incrível. O que é uma vida incrível? É uma vida vivida. É isso. Isso é uma vida incrível.
Então, o passo entre juventude, entre juvenília, entre imaturidade e ser um adulto, ser uma pessoa madura, é justamente você entender isso. Esse senso de grandeza de uma vida incrível é algo que, principalmente no último momento desse livro, o narrador ele mostra, não é? Né? A grande vida é aquela que foi vivida dentro daquilo que era possível. Não estou dizendo que você não pode aspirar ser grande, né? Um grande escritor, você pode, mas você não pode ficar preso nisso. Senão você vira um Casaubon, que nunca escreveu o livro, nunca publicou o livro. Porque no fundo, ele tinha medo de não ser tão grandioso quanto ele achava que ele era. Tem um sentimento de desperdício muito grande nessa personagem, que é o primeiro marido de Dorothea, né, que é o Sr. Casaubon. Vários momentos aqui, a Dorothea ela diz assim: se eu fosse melhor, se eu soubesse mais, ou se eu soubesse melhor. If I've known better, if I were better. Vai saber no momento que você tiver que saber. E a vida, é o próprio moinho da vida que vai fazendo você aprender. Não tem como você aprender com 20. Você tem que viver para você saber. É um livro que fala da natureza e a condição humana. E esse embate entre o ego e o superego, aquilo que o mundo quer de mim, aquilo que eu quero de mim, tem esse jogo entre o que é eu e as forças externas a mim e as minhas ilusões sobre mim que me atrapalham a me realizar, porque enquanto eu não tirar a ilusão, eu não consigo ter satisfação. Porque eu estou vivendo uma ilusão sobre quem eu sou, ao invés de vivendo quem eu realmente sou. Então, eu acho que tem essa questão da natureza e da condição humana perante os relacionamentos, perante a sociedade, perante a política. Você tem 2 mortes durante o livro, e ambas essas mortes mostram, não interessa o quanto inteligente você é, o quão brilhante você vai morrer. É isso. Então, a única coisa que me vinha na cabeça nesse momento era Gandalf, de O Senhor dos Anéis. Você só precisa decidir o que você quer fazer com o tempo que lhe foi dado. E é isso. Isso é a vida real. Um livro sobre a vida real. E é por isso que Virginia Woolf vai dizer que esse é um dos únicos livros, dos poucos livros na Inglaterra, escrito para adultos. Porque é um livro sobre descascar as ilusões da vida e viver a vida como ela é. É isso, meus amores. Obviamente, eu adorei o livro. Eu eu aproveitei muito essa leitura. Eu acho que eu fui justa com a escritora, com a autora, dando o tempo necessário para não ficar para não se tornar enfadonho. Mas eu preciso dizer que é uma leitura inconsistente. Tem momentos em que você está mais interessado, tem momentos em que você está menos interessado. Então você precisa ser capaz de vivenciar isso. Por isso que eu falei das pausas. E é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre esse tour de force, né? Essa grande obra da literatura inglesa, Middlemarch. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, pelos comentários, pelos inscritos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.